E aí, turma, tudo bem com vocês? Continuando, o estudo das funções, hoje trabalharemos a análise gráfica da função quadrática, que a gente chama de estudo dos sinais. Estudar o sinal da função é determinar para que valores de x, valores reais, a função vai assumir valores positivos, negativos ou nulo, ou seja, analisar onde y será maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Nós temos dois casos. O primeiro caso, para a maior que zero. Lembrando sempre que o coeficiente A indica a concavidade da parábola, né? É o coeficiente A que diz se a parábola vai ser voltada para cima ou voltada para baixo. No caso aqui, nós temos parábolas voltadas para cima. Por quê? Porque A é maior que zero. Esse é o primeiro caso que a gente vai analisar. Então, para o primeiro caso, nós temos três situações. Delta maior que zero. Delta maior que zero implica dizer que a função admite duas raízes, né? Duas raízes distintas, diferentes. Então, nós temos aqui x1 e x2. Parábola voltada para cima. Entre as raízes, y assume valores negativos. As raízes anulam essa função, ou seja, x1 e x2 são as raízes dessa função, então eu obtenho y igual a zero. Essa é a razão pela qual as raízes são chamadas também de zeros da função. E ela assume valores positivos fora das raízes, ou seja, para x menor que x1 ou maior que x2, y vai ser maior que zero. Segunda situação, delta igual a zero. Delta igual a zero, a função assume duas raízes reais iguais. Então, o que vai ocorrer? Fora das raízes, y é maior que zero. As raízes sempre vão anular a função, ou seja, são os zeros da função. E ela não assumirá valores negativos. Terceira situação, para delta menor que zero. Para delta menor que zero, o que é que vai ocorrer? A função não admite solução real. Se não admite solução real, a parábola não vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Ou seja, nesse caso, y será maior que zero em todas as circunstâncias. Ou seja, para todo x real, y vai ser maior que zero. O segundo caso, para análise gráfica da função, é quando a é menor que zero. Ou seja, para a menor que zero, nós temos uma parábola voltada para baixo, né? Se delta maior que zero, duas raízes distintas, então, entre as raízes, y será positivo. Fora delas, y será negativo. No segundo caso, nós temos aí delta igual a zero, ou seja, duas raízes iguais. O eixo x vai ser interceptado em um único ponto. O que é que vai ocorrer? Y será negativo fora das raízes. Se anula nas raízes. Por último, delta menor que zero não admite solução real, então y será menor que zero em todas as circunstâncias. Em outras palavras, analisar o sinal dessa função quadrática é observar o seguinte, ó. Se eu tenho duas raízes reais, entre as raízes, o sinal é contrário de A.
A maior que zero, então aqui dentro é negativo. Fora, mesmo sinal de A, positivo. Essa mesma regrinha vale para o segundo caso. Entre as raízes, sinal contrário de A. Ou seja, A é menor que zero, então positivo aqui dentro. Fora das raízes, mesmo sinal de A. A é negativo, então fora das raízes também vai ser negativa. É uma maneira simples de resumir os dois casos em um único, né? Nós temos as raízes, entre elas, sinal contrário de A, fora, mesmo sinal de A. Valeu, turma!